Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consola. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Muito bom dia. Com essas palavras nós começamos mais um dia. Queremos pedir a bênção de Deus. Reconhecemos que viver um dia sem a bênção do Senhor não vale a pena. É por isso que a cada manhã, nossa primeira ação é nos voltarmos para o Criador, abrirmos o nosso coração e permitirmos que Ele conduza a nossa vida. Deixo com você nessa manhã uma parte da palavra do Senhor, do livro de Salmo, capítulo 119, versículo 94, onde a Bíblia diz o seguinte: Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Nós pertencemos ao Senhor em duas ocasiões. No momento da criação, pertencemos a Ele porque foi Ele que nos criou. Nós pertencemos a Ele também no momento em que na cruz do Calvário Jesus Cristo morreu por cada um de nós. Ele nos comprou. Nesse momento também passamos a pertencer ao Senhor. É por isso que nós não podemos perder a oportunidade de sermos adoradores. Clamemos pelo poder dEle, clamemos pelo sangue dEle sobre a nossa vida. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Ester, capítulo 6, o versículo 1. Naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Querido amigo, deixe-me falar para você logo agora, no começo, nessa manhã. Tenha maior certeza de uma coisa: nós temos um soberano que não está à frente da história, ele escreve a história. Ele é o autor da história. Ele está ciente de todos os fatos que acontecem sobre a face dessa terra. Ninguém ficará impune nos seus atos de injustiça. Ninguém que está sendo injustiçado também e não seja recompensado pelo Senhor. Por mais que nesse momento você tenha sido injustiçado, mas não se esqueça, um dia diante do tribunal de Deus, Deus irá trazer juízo todas as ações e é Ele mesmo que irá fazer justiça. O capítulo que nós estaremos estudando nessa manhã, nós veremos claramente. Embora nesse capítulo nós não encontremos o nome de Deus, diretamente falando que foi a mão do Senhor, mas não tenha a menor dúvida, o Eterno se fazia presente naquela corte. O Eterno conduzia a história do reino persa. Embora estivesse um rei assentado no trono, mas quem conduzia a nação persa era a mão do Todo-Poderoso, o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Nada acontecia ali sem que tivesse a permissão dele. Por isso que nessa manhã, não sei onde você trabalha, não sei para quem estou falando, mas tenha certeza, a mão do Senhor, o Deus Criador de todas as coisas, está ao teu lado para te suprir, para te abençoar e te conceder forças. Como nós podemos ler no versículo 1, naquela noite o rei não conseguiu dormir. O capítulo 4 do livro de Ester marca o ponto da virada da vida de Ester, mas o capítulo 6 marca o ponto da vitória da vida de Ester. O capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, aparentemente, parece ser uma história cheia de coincidências, mas queria chamar a tua atenção nesse momento. Não são coincidências, são providências. É Deus que está agindo não por trás dos bastidores, mas Deus está à frente da história, é Ele que está conduzindo, é Ele que determina como cada coisa deve acontecer. Se o rei Assuero não conseguia dormir, tenha certeza, foi o próprio Deus que tocou na vida do rei Assuero, não permitiu que ele dormisse, para que ele tivesse mais informações, clareza na mente de como tomar as melhores decisões. A partir do momento em que o rei não conseguia dormir, ele busca os seus oficiais para que pudesse fazer uma revisão na história. Qual é o nome que se encontra lá? Se depara com o nome de Mordecai, que no passado tinha lhe livrado de uma emboscada. Se não fosse a boa ação de Mordecai, possivelmente o rei Assuero tivesse morrido naquela emboscada. Não era coincidência. Deus estava revelando à mente do rei Assuero qual era o caráter de Mordecai. Ele não poderia permitir que um homem inocente morresse. Deus estava conduzindo a história. Deus estava conduzindo a corte persa. Deus ouviu a oração do seu povo. Deus colocou no reino da corte persa a rainha Ester, no momento certo, no tempo de Deus, para intervir a favor do seu povo. Possivelmente o rei Assuero estivesse vivendo uma crise de ansiedade.
Ele sabia que a rainha Esté tinha lhe convocado para um jantar. Ele não sabia qual era a razão, mas ele sabia que alguma coisa por trás estava acontecendo. Pelo fato de Amã estar presente naquele jantar, ele sabia que alguma coisa estava por acontecer, mas os fatos de fato não estavam claros. Por isso ele não conseguia dormir. Os seus pensamentos estavam lhe conturbando. Ele não conseguia ter paz. Aquela noite não era como as outras noites. Alguma coisa estava fora do lugar. Quando tudo parecia estar acontecendo, uma série de coincidências insignificantes, este enigma agora começa a encontrar a solução. No momento em que ele pede para que faça a leitura dos registros, ele descobre a lealdade de um homem chamado Mordecai. Logo pela manhã, ele encontra o seu primeiro-ministro Amã, entrando às pressas para que pudesse ter uma audiência diante do rei. Tudo que nós lemos nesse capítulo, que aparentemente insinua mera coincidência, quero convidar você a abrir os seus olhos da fé e a entender a providência e a mão de Deus conduzindo a história. Nada que acontecia naquela corte era por acaso. Deus conduzia a história. Deus abriu os olhos do rei Assuero. Deus fez justiça. Deus jamais poderia permitir que um homem honesto, um homem íntegro, pudesse perecer de uma forma injusta. Como nós podemos ler no versículo 2, foi designado um escriba para que pudesse fazer a leitura. Possivelmente o rei não tivesse a habilidade de entender toda a escrita, mas uma pessoa habilitada teve nas mãos a responsabilidade de fazer as leituras dos atos anteriores por um período de 5 anos. E o nome de Mordecai foi encontrado como sendo um homem que fez uma boa ação e salvou a vida do rei. Naquele período havia uma ordem chamada a Ordem dos Benfeitores. Alguém que tinha realizado uma obra em favor de alguém, em especial em prol de alguém que fosse da corte, essa pessoa deveria receber uma medalha e uma honraria. Só que, embora Mordecai tivesse feito isso no passado, nenhuma honraria, nenhuma medalha ele tinha recebido. Mas nesse momento ainda o rei acreditava que ainda estava a tempo de poder corrigir o que eles não tinham conseguido fazer. Honrar a Mordecai, trazer-lhe uma medalha, demonstrar publicamente a sua gratidão por ele ter salvo a sua vida. Naquele período, nem mesmo Amã, que era o primeiro-ministro, ele tinha liberdade de entrar na presença do rei sem ser convidado. Mas ele foi recebido pelo rei. Embora Amã estivesse curioso para saber quem era o homem que o rei desejava honrar, mas o rei optou em manter em oculto. Quando o rei tomou a decisão de honrar a Mordecai, ele pede para que coloque sobre Mordecai as suas vestes. Colocar sobre alguém as vestes reais era uma demonstração de honra, era uma demonstração de poder. Aquele que estava usando vestes reais era equiparado à autoridade de um rei. Sob a cabeça de Mordecai deveria ser colocada a coroa real. O próprio Mordecai deveria montar o animal que o próprio rei montava. Se alguém ousasse usar uma vestimenta real sem a autorização do rei, era punível de morte, porque ao usar a vestimenta real, ele estava atribuindo para si a mesma autoridade do rei. Mas quando o rei consentia a alguém usar as suas próprias vestimentas, era ele mesmo que estava investindo essa pessoa de sua autoridade. E era o que estava acontecendo com Mordecai. Querido amigo, nessa manhã eu e você nós precisamos parar para refletir na palavra do Senhor. Deus não se atrasa, Deus age no tempo certo. Creio que Mordecai, por algum momento, deva ter pensado na sua vida: o Deus que sirvo é um Deus injusto. Ele não viu as minhas boas ações. Eu salvei a vida do rei, mas nada aconteceu comigo. Mas Deus estava esperando no seu tempo. Teria que ser no tempo do Senhor, no tempo de Deus. E no tempo do Senhor, Mordecai foi honrado. A forca que foi construída de 22 metros para que ele pudesse morrer, Deus o salvou. Deus o honrou. E aquele que planejava, arquitetava lhe fazer o mal, caiu nessa mesma forca. Não deve ter sido nada fácil para Amã ter que pegar a vestimenta real, a jumenta do rei, pegar o homem que ele odiava, que estava sentado à porta do palácio real, colocar sobre aquele animal e declarar honrarias para aquele homem chamado Mordecai. Mas é dessa forma que Deus trabalha. Aqueles que confiam no Senhor sempre alcançam a vitória.
Aqueles que precipitadamente tomam atitudes acabam se machucando e se ferindo, mas aqueles que esperam no tempo de Deus sempre viverão uma vida vitoriosa. Mordecai voltou à sua vida normal. Aos olhos da cultura oriental, a homenagem que Mordecai recebeu valia muito mais do que se ele tivesse recebido em quantia. As pessoas da corte persa passaram a reconhecer o caráter e a nobreza de Mordecai. O livro de Esther nos apresenta uma verdade muito clara. Aqueles que tentam subverter a vontade do Senhor sempre irão fracassar. Aqueles que tentam lutar contra os planos de Deus jamais irão alcançar a vitória. O que nós precisamos fazer a cada dia é nos rendermos à vontade do Senhor e permitir que Ele conduza e escreva a nossa história. Um dos grandes objetivos do livro de Esther é nos mostrar que aquele que tenta colocar um laço na vida do seu inimigo está em grave perigo e pode cair no mesmo laço que ele está arquitetando para o seu inimigo. A única saída para todos nós, se temos vivido atos de injustiça, é deixarmos nas mãos do Senhor. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 6 do livro de Esther, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão. Há um soberano que escreve cada capítulo, cada vírgula da história do planeta Terra. Não há necessidade de vivermos uma vida ansiosa. Não há necessidade de vivermos em desespero. O que nós precisamos fazer a cada dia é clamarmos por Ele e deixarmos que Ele solucione cada problema, cada injustiça que possa ter acontecido em nossa vida. Nós precisamos é confiar nas mãos do soberano, colocar nas mãos todos os nossos problemas. Se assim o fizermos, nós alcançaremos a vitória. Na vida de um cristão não acontece coincidências, acontece providências. Deus está escrevendo a história, Deus está fazendo justiça. É claro que nós sabemos, haverá um dia para julgamento para todas as coisas, mas hoje Deus está agindo, Deus está se manifestando, Deus está fazendo justiça, Deus quer salvar o seu povo, Deus não quer que nenhuma pessoa que seja fiel a Ele pereça, mas que todas alcancem o plano da salvação em Jesus Cristo. É por isso que nessa manhã eu convido a você, abramos o nosso coração, descansemos nos braços do nosso Pai, coloquemos nas mãos do Eterno todas as nossas dificuldades e tenha certeza, se o fizermos isso, o nosso Deus nos concederá a graça de um dia estarmos com Ele e vivermos com Ele por toda a eternidade. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração, nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.